Pronto? A gente vai fazer depois um intervalozinho para tomar um café. Bom, pessoal, né? Sejam todos muito bem, mais uma vez, muito bem-vindos. Nós estamos há 15 anos realizando essa vigília. Que na verdade é isso que a proposta é essa. É da gente, nesse momento, com o coração limpo, né? Irmanados no sentimento de cristandade, poder auxiliar os nossos irmãos que estão com a missão pior, os irmãos espirituais. Mas não só a gente nesse momento está, como muitos outros, e vale ressaltar também de outras religiões. Não é só o espírita que está com essa missão, não. Nós temos nesse exato momento católicos, protestantes, evangélicos que estão reunidos, né? A gente até se arrepia, em nome do Cristo, para poder a gente proporcionar uma contrapartida em relação à psicosfera que já está por demais pesada. A gente acha, né? Eu até falava com a Edna ali, que maravilhoso ela trouxe para nós esse relato, porque a gente estuda muito, lê os relatos no céu e inferno, mas quando esse relato parte de alguém que foi nosso, que a gente conviveu, ela colocou tudo aquilo que o espírita acha que não vai acontecer. Gente, a nossa responsabilidade é muito grande. No domingo passado, nós tivemos aqui uma palestra de Lira. E Lira, ele é espírita / cientista. É isso que eu acho interessante, porque ele traz, às vezes, o ensinamento com uma outra perspectiva que nós aqui não estamos acostumados. Normalmente a gente discorre sobre a moral. E o nosso conhecimento trata, né, vai por esse viés. Então ele falou o seguinte, que nós aqui estamos ainda naquela faixa evolutiva muito rasteira, e que a evolução não dá saltos. E ele exemplificou muito bem isso. E ele falou uma coisa muito importante também, que a gente às vezes não dá muita importância, que é o conhecimento de si próprio. E eu bato na tecla, não só por mim, mas exortando a todos nós a nos conhecermos. Por quê? A gente tem medo, porque lá no recôndito do nosso ser, e aí cada um faça a sua reflexão, a gente sabe como verdadeiros somos, ou as tendências que ainda a gente possui. Então, por exemplo, algumas coisas que eu não estou preparado, o que é que eu faço nesse exato momento? Eu me afasto, porque eu não tenho nada a contribuir, como disse nosso irmão Chico Xavier. Se não tens uma palavra de consolo, cala-te. Porque se a gente for se envolver, a gente acaba criticando, e não é essa a proposta. Então, um exemplo aqui, eu posso até citar, Emmanuel não vai ficar constrangido. A gente conversando, ele estava muito envolvido com as questões políticas do país. Qual foi o conselho que eu te dei? Te afasta. Da mesma maneira que eu fiz, porque eu vi amizades de muitos anos serem desfeitas por conta de posicionamentos ideológicos, e não é essa a proposta. Então é isso que eu quero dizer para vocês, aquilo que a gente não está. Agora, como é que a gente sabe disso? É se olhando. É se olhando. Olha, gente, a gente, né, minha mãe e eu passamos por situações muito complicadas. E em 95, 96, houve uma situação lá em casa muito grave, em que ela quase chegou a ser agredida. Eu, como espírita, veja só como são as coisas. Eu estava disposto a comprar. Eu estou abrindo meu coração para vocês, porque aqui eu sou essa pessoa aqui, afora eu sou desse jeito, né? Cheio de defeitos, eu tenho consciência do que eu preciso caminhar muito. Eu propus a ela assim: mãe, eu vou comprar uma pistola e vou deixar em casa. Ela também tem um índole muito forte, mas a melhor coisa que eu fiz foi não ter feito isso. Eu fui militar das Forças Armadas, posso ter um porte de arma? Pergunto a vocês, tem? Não. Eu me conheço. Eu sou um profissional da guerra. Vocês acham que numa situação em que minha família está em risco, o que é que eu vou fazer? Coração. Eu vou agir, gente. Eu falo para vocês aqui sem nenhum constrangimento, mesmo sabendo, né, das implicações que eu possa cometer. Então, se eu não estou preparado ainda, o que é que eu faço? É melhor se afastar. Antigamente, quando eu via hoje uma situação como essa que Emmanuel citou, de um linchamento, eu vibrava com aquilo. Vibrava de, pô, mereceu. Hoje eu já não sou assim mais.
Primeiramente, eu procuro não me envolver tanto com a notícia, porque há também todo um sensacionalismo envolvido, e isso aí mexe com as nossas emoções. Só aí já diz a nossa esfera de evolução. Porque quem é evoluído olha de uma outra maneira e passa por aquilo de forma incólume. Eu não passo. A gente sente. A gente sente e sente de uma maneira que não deveria, de querer fazer a justiça. Mas hoje, quando escuto ou tenho a oportunidade de presenciar isso, eu faço uma oração para aquele irmão, porque ele está mais necessitado. E tudo isso eu vim aprender depois de 30 anos. Desde do tempo que eu tenho mais de 40 anos de espírito, porque minha mãe me trouxe muito pequeno. Eu estou com 50 anos aqui, atualmente. Então, foi 30 anos trabalhando isso aí dentro de mim, para hoje chegar nessa condição, que não é a ideal ainda. Mas eu estou preocupado, assim, estou triste, temeroso? Não, porque a doutrina espírita é uma doutrina de esperança e consolação. E eu sei que a minha evolução, em relação ao que fui do passado, porque eu me conheço, eu já dei um pequeno salto. Isso me alegra. Porque se eu não fosse espírita, gente, talvez eu não estivesse, logicamente, aqui, talvez eu estivesse com uma situação muito mais complicada, por tudo aquilo que eu vivenciei e que poderia ter agido de forma contrária. Então essa é a proposta do Espiritismo, é libertar você da sua imagem que foi construída ao longo desse processo reencarnatório, e que não é fácil, mas a gente tem que começar, a gente tem que fazer, e tem que ser sincero, principalmente conosco. Senão, tudo aquilo que vai ser dito, tudo aquilo que a gente comentou aqui, maravilhoso, a gente não colocar em prática, como Maria, como todo mundo ressaltou aqui, a gente não colocar em prática, não vai ter nenhum julgamento não, vai ser nós. A nossa consciência é o nosso juiz. A gente fala em punição porque é uma palavra que é empregada pela pobreza da nossa linguagem, mas Deus não nos pune, porque Ele já criou uma lei, e a lei ela está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente transgride a lei, naturalmente, a gente vai sofrer as consequências, mas a gente pode também mudar. A gente pode remir os pecados com amor. Não é só com a pele, não é só o sofrimento, não. Quanto antes a gente se despertar, melhor. A gente pode também, O amor cobre a multidão de pecados, e Chico ele falou uma frase tão maravilhosa, ele falou assim, olha, quando a promissória divina chega à tua porta e te encontra trabalhando em favor do próximo, ela manda suspender por tempo determinado. São tantas coisas positivas, E aqui estamos falando sobre carnaval e espiritismo. Como bem Elaine colocou, a gente não é melhor do que ninguém. Quem não brincou carnaval aqui? Vamos ser sinceros. Quem não gostou de estar naquele caldeirão, naquela efervescência, Todo mundo já passou por isso. Brinquei vários carnavais. Ligava para minha mãe, aqui tá bom demais. Ela, meu filho, pelo amor de Deus, tome cuidado. Não, mas está tranquilo. Eu estava solto em Goiânia, em Brasília, onde morei, brincando os carnavais. Só que hoje, isso não me pertence mais. Eu não mais sinto prazer nessa atividade. Mas tem muita gente, como nós aqui, pessoas de boa índole, ou tentando ser, que estão brincando nesse exato momento e querem se divertir porque gostam da aglomeração. Mas, naquele torvelinho, como a gente vai presenciar aqui, à medida que for passando os slides, elas estão sujeitas às impressões, porque nós não somos evoluídos. É muito tênue a linha do equilíbrio. Quem de nós aqui vive eternamente feliz, equilibrado? Não tem esse. Eu comentava com minha esposa, Micheline, falei, cara, às vezes me dá uma agonia, porque eu passei 45 dias, eu bati o carro recentemente e deu perda total. 30 anos de carteira. Mas eu tranquilizei as pessoas, eu assumi tudo, embora não tenha sido eu que tinha provocado o acidente. Mas foram 45 dias angustiantes, porque a gente vê a parte financeira e isso aí incomoda, Veja, o espírita, mas está na pele, gente. Eu falei assim, poxa, nega, eu queria ter uma outra visão sobre isso, mas eu ainda estou sujeito à matéria, estamos sujeitos à matéria. Então é isso, pessoal, é ser sincero. Nós aqui não somos anjos, não. A gente está tentando melhorar e demos um passo. Isso é importante. Esse passo que a gente está dando nesse exato momento vai ser o passo de nossa redenção. A isso eu não tenho dúvida. Porque aquelas coisas que eu ainda não possuo,
eu estou semeando aqui agora. Não floresceram, mas vai florescer no passado. Porque uma vez que a semente do Cristo entra nos corações, Emmanuel, ela não sai mais. Ela vai frutificar quando o campo estiver preparado. E essa é a mensagem que a gente tem que levar para nossas vidas, né? Carnaval e Espiritismo, gente. Esse tema aqui eu abordei em 2023. Eu fiz uma preparação, eu dei mais uma reformulada. A gente vai falar sobre as origens, vai ver como o Carnaval surgiu, por que esse nome, né, do Carnaval. E depois a gente vai entrar na questão espiritual, para a gente entender que realmente é uma festa que poderia ser uma festa bonita, mas de um tempo para cá, ela só vem recrudescendo. Então, assim, a gente brincava os carnavais fora de época, sempre existiu a questão da violência, mas era muito mais pontual. Nós estávamos brincando, daqui a pouco vinha aquela agonia, né? Aí, mas rapidamente o pessoal abafava, a polícia vinha e retirava. Hoje, a questão ela recrudesceu. E é com muita tristeza que a gente assiste uma verdadeira barbárie. E digo mais, não só no carnaval, mas recentemente nós tivemos um clássico aqui, né, entre Esporte e Santa. E o que antecedeu só atesta a nossa condição. E o carnaval ele serve para isso, para que nós possamos exteriorizar essas emoções reprimidas. E muitos precisam disso. Exatamente. Muitos precisam disso. Aqui não é uma palestra, eu quero já deixar de antemão. Participem, por favor, tá bom? Se tiver algo a acrescentar, e com certeza tem, coloque para a gente tornar aqui mais agradável, né? É que isso aqui, quando demora um pouquinho, ele dá uma travada, mas agora vai. Vai não, vai. Bom, isso aqui é uma imagem interessante, né? O trio elétrico ele é bem antigo. Então, é uma das manifestações culturais que realmente, uma vez que foi criado, deu certo. Observe essa imagem aqui. Isso aqui é justamente o que acontece dentro desses cordões, onde as pessoas estão sendo arrastadas, né, ao som desses tambores. E não é por acaso, gente, música atesta muito da qualidade dos nossos pensamentos, viu? Ivana me coloca muita coisa ali interessante, né? A gente tem, ela tem não só para mim, mas ela também replica nos grupos. Então os batuques, aquela coisa toda, remete ao primitivismo. E a música ela mexe com a gente. A música ela tem a vibração e a vibração ela mexe com a gente. Nós somos formados basicamente por água. E tem várias pesquisas, né, de como essas vibrações elas influenciam no nosso ajuntamento molecular. E ela suscita também sentimentos. Para vocês terem ideia de como a música é poderosa, quando os Estados Unidos, em 2002, ele invadiu o Iraque, uma operação que foi conhecida como Operação Tempestade, dentro dos blindados, né, pela rede de comunicação, foram colocadas músicas de heavy metal. Burn, ou seja, queimem. E aquilo ali trouxe para aqueles que estavam operando aqueles blindados, blindado é o tanque de guerra, né? Deixa eu falar com a palavra mais, digamos, civil. Blindado é que é o tanque de guerra, que a gente conhece. Eles entravam em êxtase, e a cada destruição era comemorada como se fosse um troféu. Selvageria pura. E foram estimulados através de uma música que dizia assim: queimem, malditos queimem. Música de heavy metal. Acorde pesado. Ah, André, a música não influencia. Influencia sim. Quando você está querendo se acalmar, você vai escutar um heavy metal? Você vai escutar uma música baiana? Agora bote uma música clássica. Ou bote uma música tranquila, com acordes bem trabalhados, harmonias bem estabelecidas, porque ela vai te fazer entrar num estágio de contemplação íntima e vai te acalmar. Então isso aqui é uma imagem espiritual, ó. Veja quanto que esses espíritos são assim, porque eles estão deformados pela sua condição moral. Aí nós temos relatos imensos, né, dentro da bibliografia espírita que falam sobre as aparências. E as nossas crendices, as nossas lendas, elas vêm da onde, gente? Vêm daí. Pessoas que viram lobisomem,
pessoas que viram Drácula, pessoas que viram monstros. São espíritos que tomam essa forma porque eles estão desorganizados interiormente. E como o perispírito é uma substância plástica, ela vai moldar justamente o seu íntimo. Ela vai representar aquilo que você é realmente. É por isso que ele falou que lá não existe. Aqui tem a barreira da matéria. E graças a Deus que tem, porque imagine se a gente fosse ter acesso a todos os pensamentos, né? Inclusive os nossos em relação a outras pessoas que por acaso às vezes falam coisa que não concorda, mas está aqui no verniz social sorrindo para a pessoa. Está tranquilo, mas a cabeça não está. Então a gente tem essa barreira para que a gente possa conviver. Mas lá não. Pensou, idealizou. Matéria mental, construção. O que é umbral? Umbral é um aglomerado de pensamentos que tomam forma, porque pensamento é energia. E o pensamento, ajuntado à vontade, ela vai plasmar aquela matéria que é mais suscetível, mais maleável, que está em outro plano. E aí se formam aqueles aglomerados, assim também como as colônias espirituais são construções mentais de espíritos equilibrados. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Uma informação aqui para vocês. Alguém sabe quantos nós somos hoje encarnados na Terra, aproximadamente? 8 bilhões, exatamente. Esse é o número. Emmanuel nos diz que para cada encarnado existe de 4 a 5 desencarnados. Então isso perfaz uma população de 40 bilhões de espíritos vivendo ao nosso lado. Aqui tem mais espírito do que gente encarnado. Não tenho dúvida em relação a isso. Então, esses espíritos são evoluídos ou são que nem a gente? A grande maioria. Como bem a colega colocou aí, foi para cada 10, 1. Quem foi que colocou isso aí? Então, faça a conta. Se tiver 1 milhão, que eu acho que é muito, evoluído, tem muito. Nessa conta de 1 para 10. Então, existem mais pessoas que estão na condição natural por estar no planeta de prova e expiação do que aqueles que estão regenerados ou que são espíritos puros. São muito poucos. Isso aqui tem um livro interessante. Felipe Ferreira, o livro de ouro do Carnaval Brasileiro, as denominações. Isso aqui é só para que a gente possa ter uma ideia de onde é que surgiu esse verbete. Pode ser considerado como a deusa carne, Carrum Navalis, Carnevalium, em 1907 já começou a chegar até o termo atual, Carnelevare, em 1130, e Carnevalemen, em 1195. Então, esse foi um verbete que ele foi se amoldando ao longo dos tempos. As origens, A origem da festa carnavalesca está coberta de mistérios e controvérsias. Então, tem muita coisa que chega até nós e que o registro é muito incipiente. Mas os historiadores, eles conseguiram pescar em suas pesquisas ali alguma coisa para a gente. Alguns afirmam que ela teria surgido nos ritos agrários das primeiras sociedades de classes. Outros consideram que a primeira folia aconteceu no Antigo Egito ou na civilização greco-romana. Então, há relatos, há evidências que essa festa ela tenha se originado ou no Antigo Egito ou na civilização grego-romana. As primeiras referências ao termo carnaval surgiram no século XI, ano 1000, quando a igreja resolve instituir a quaresma. Interessante, A gente sabe que a quaresma é aquele período que antecede a Páscoa. E na quaresma, pelo que está previsto ali nos textos sagrados, nós deveríamos jejuar, entrar realmente numa limpeza espiritual e orgânica, até que chegue a passagem da quaresma. Aí o que é que a igreja pensou? E agora? Como é que nós vamos controlar esse pessoal? Aí eles instituíram esses dias que se encerra na quarta-feira de cinzas, para justamente nesse pequeno período todos nós aqui pudéssemos extravasar
toda a vontade, toda aquela energia reprimida. Depois começa a Páscoa. Começa o período longo, né, até a paixão de Cristo. Olha só, então isso aí já é muito antigo e que foi se perpetuando, chegou até os dias atuais. Aí vem aqui, ó, a partir daí a festa vai tomar várias formas. Até que no século XIX, ano 1800, a burguesia parisiense inventa o carnaval como conhecemos até hoje. Então, é uma origem francesa. O carnaval, como a gente conhece hoje, com essas alegorias, né, com esses blocos de rua, com os desfiles, com os bailes de máscara, bal masqué, que nós temos hoje, né, muito presente em nossa cultura. Onde é que veio? A França. Então é muito antigo isso aqui, olha, né? A gente sabe que essa festa, e a gente tem uma noção que as nossas sociedades primitivas, elas tinham o hábito de comemorar a chegada do inverno, né? O solstício de inverno, de verão, a colheita, tinha os deuses agrários. Então, isso tudo passou pelo nosso desenvolvimento. Porque falar sobre Deus aqui é uma outra conversa, né? Mas é muito interessante também as fases que a gente percorreu até que o Espiritismo chegou e desmistificou tudo aquilo. Mas nós já tivemos várias fases. E naquela época o Deus também era o Deus agrário, que precisava de quê? Precisava de sacrifícios, precisava de festas para poder se sentir homenageado. Então é uma coisa muito antiga. E a gente só foi copiando e aprimorando, né? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, é excepcional esse livro, que inclusive serviu de base para o nosso estudo. Nas festas populares dos povos antigos que se entregavam aos prazeres coletivos. Então, é a origem, né, do carnaval. Ele está falando aqui para a gente. Ó. Nas festas romanas, chamadas de Saturnália, quando se imolava uma vítima humana, acabei de falar sobre o sacrifício, previamente escolhida. Imagine o sofrimento, né? E normalmente, eu não sei porquê, mas a mulher sofre demais, né? Era uma virgem. Ninguém pegava um magote, um rapazote, não. Era uma mulher, uma virgem. As pitonisas de Endor, qual era a condição sine qua non para ela ser uma virgem? Elas eram tiradas de casa, eram preparadas e aí ficavam nos templos onde os imperadores iam consultar, principalmente antes das batalhas, para saber se teriam sucesso ou não. Mas aí se escolhia uma vítima, né? Aí a pobrezinha lá era escolhida e era imolada, sacrificada. Saturnália. Bacanalha vem de... originou o quê? O bacanal. Que a gente sabe o que é, não precisa nem... Da Grécia, ó, Roma e Grécia. Quando era homenageado o deus Baco. O deus Baco é o deus do vinho. Então eram as bacanalhas, as festas que ajuntavam-se para homenagear esse deus. O deus do vinho, o deus da embriaguez. Hã? E o povo bebia? Não, bebia, só se fosse só bebida era bom demais, né? A gente sabe que os excessos começaram... Significados, né? Saturnália ou Saturnal. Festas romanas em honra a Saturno, nas quais predominava a licenciosidade, a orgia. Então aqui já começou a coisa a ficar mais pesada. E muitos livros, né, muitos filmes e livros, eles retratam exatamente como acontecia na época. Quando a gente pega uma série mais adulta, né, a gente vê que eles fazem questão de retratar como eram as reuniões daquela sociedade de então. Na erupção de Vesúvio, que destruiu aquela cidade, como na cidade que foi destruída, Pompeia, recentemente encontraram um palacete em que suas paredes, todas elas estavam adornadas com figuras que remetiam ao ato sexual das mais variadas formas e maneiras. Kama Sutra, é de hoje? Não, gente, isso é a força sexual é uma força poderosíssima quando a gente emprega ela de forma correta. Quando a gente não a controla, ela leva o ser humano ao desvario. É complicado. E é uma força muito presente, porque é a força da criação.
Todos nós aqui temos e sentimos. Todos. Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente emprega na caridade, na arte, aquilo que a gente faz com prazer, qual é a energia que a gente está utilizando ali? Energia sexual. É a energia que impulsiona o ser humano para a criação, como também impulsiona o ser humano para a destruição. Onde está aí o vetor? É na canalização de onde eu vou colocar a minha intenção. Mas é a mesma energia, que pode ser utilizada em polos antagônicos. Então, aí essa época aqui começava essa brincadeira. Os casamentos da época medieval, vocês sabiam que os noivos eram despidos e carregados até o quarto? Olha o constrangimento. Primeiro que os casamentos eles eram arrumados. Não existia essa questão da afinidade. Eram famílias, né? Os feudos, para manter toda aquela dominação. E aí, eu ia me deitar com uma pessoa que eu nem conhecia, e conhecia ela justamente na noite de núpcias. E em determinado momento, o imperador, o senhor feudal, determinava que começassem as comemorações, e os noivos eram despidos e levados até o quarto. E depois que eles entravam, quem permanecia ali, aí só Deus sabe. Bacanalha ou bacanal? Festim dissoluto, devassidão, orgia, festa em honra a Baco. Aí eu pergunto aqui aos nobres irmãos aqui, vocês acham que hoje isso não acontece não, gente? Quem se lembra aqui, né, do escândalo da Ilha de Caras? Onde no carnaval da Ilha de Caras, que era uma ilha onde as pessoas que tinham poder aquisitivo, empresários do meio artístico, iam para lá para passar o carnaval. E depois foi descoberto o que realmente acontecia lá. Recentemente nós tivemos um grande rapper americano, quem não conhece aqui, o P. Diddy, né? Puff Daddy, que está envolvido com questões aí tenebrosas, pedofilia e outras coisas mais. Eles davam verdadeiras festas. Então, pessoal, isso aqui vem dessa época e não parou até hoje. Me desculpe a franqueza, vocês sabem que existem fazendas que animais exóticos são cultivados para entrar em comunhão sexual com seres humanos? Pessoal, a nossa humanidade é muito primitiva. É muito primitiva, gente. A gente não tem ideia de quanta aberração acontece. É triste falar isso, mas é a realidade. São poucos aqueles que querem alguma coisa, que estão começando a despertar. A grande maioria está inebriada pelos sentidos da matéria. Só enxergam isso aqui, não vislumbram a verdadeira vida que é a parte espiritual. Nós somos felizes, apesar dos nossos erros, de estarmos aqui, de termos uma religião, de termos um sentimento de religiosidade, porque ele, de certa maneira, nos conduz. A gente erra, mas estamos numa direção mais segura. Mas a grande maioria dos nossos irmãos não. Porque se nós estivéssemos um pouco mais civilizados, não teríamos guerras, não teríamos escravidão, não teríamos a pedofilia, a escravidão infantil, de pessoas que a gente nem imagina. E o pior é saber que as coisas acontecem principalmente dentro de casa. Gente, isso aí, como pode, né? A gente pensa, né? Um pai, um avô, um tio, um irmão. É complicado, pessoal. É muito complicado. Então nós, como espíritas, temos que fazer a nossa parte sempre. Não recriminar essas pessoas, mas pensar, pedir misericórdia, porque são dignos de misericórdia. Pode falar, meu querido, fica à vontade. Certo. Os parentes crianças de 10, 12, 9 anos voltaram casados. E a gente sabe que eles gostam da família. Sim. Não tem que escolher, mas tem que fazer comigo. Porque transformou a caminhada animal como cultura. Então, a gente tem outros países assim, que parece ser a nossa. Hoje a gente já tem uma consciência que isso não é normal. Exato. Tem que fazer justamente isso. Carnaval, você fala que eu me lembrei de alguns coisas. Quando eu sempre
mais não. Mas se você fica na boa consciente, nunca gostei de beber, mas você fica na boa consciente. Porque eu via que as pessoas bebiam, ficavam jogando, faziam besteira, ficavam fazendo tudo. E aí aos poucos, me trabalhando, e eu vi que eu não vou mais. Porque assim, não me sinto mais bem. E eu achei interessante que em 2016, eu comecei realmente a aplicar a doutrina, assim, não estudar, mas ir trabalhar com estudo. Aí eu fui para a Colômbia, pronto, o carnaval no dia de segunda-feira, que eu vou para o Santo, para o Maria Costa. E quando eu estava assim, um pouco, fiquei acompanhando. E eu não bebo, isso na época, acho interessantíssimo a comunidade de evangelhos, com fatos de Jesus cristiano. Não deixe a sua vida na mão de uma bebida. Saiba que Jesus está contigo. Enquanto estiveres aqui dentro, ora a hora de Deus. Então, assim, várias mensagens muito fáceis, jovens, tanto em livros de revelação, de alguns amigos espíritos, a gente não precisa de nenhum livro, não. Suporta o evangelho, mas tem que voltar e ir junto. E aí eu comecei a procurar o seguinte na minha vida. Depois desse dia, 2016, quando eu vou, então eu já não vou mais. Realmente, aos poucos, eu percebi que eu estou me despertando. E a gente entender, como você falou, a gente quer conhecer, a gente vai. A coisa acontece aos poucos. Não vai bebendo, ela vai caminhando, alguns amigos, não, isso agora, vai deixar. E aí, isso foi muito isso, muita bebida, rapidinho. E aí, no momento, chega uma banda a questão da música, todo. Estava bravo, muito feio, o pessoal estava tudo normal. Como a gente não estava dentro, a gente tem muito mais coisa questão. Então, a gente sabia muito da doutrina. A gente começa a chegar a certas coisas nos lugares, mas não conforma, nem muito ajudar. E trabalhar com esse valor. A gente não ficar. Só com maldade, depois que vejo muita ignorância. Para eu poder entender que eu também posso fazer tudo aquilo. É a única forma de se preservar o Deus. E aí, me lembro quando começou a mais falar assim, na hora eu vou ficar contigo, o pessoal fica fervoroso, aí eu vou ficar com beleza. Na hora que chegou, que a Economia, só de cara, porque gostava muito de mim, começou a cantar, chamando para fora do barulho. Até que não andava, até que não estava desaformado, E, inclusive, os foram alto, eu não consciência, e também para você, uma música realmente, você não estiver estudando, na mesma hora, livrei de 2016. Como você chama Jesus? Você vai lá, gosta de pensar, chamando Jesus para partir ali naquele momento, para mim causar uma turbulência na vida dele. Ele não dá fechado, pessoas que querem jogar sem intenção boa. Tem outras que. Então é essa a questão da gente ver. Eu gosto da roda, porque a gente vê a questão do Deus, eu gosto. Mas que a questão da gente ver que a cultura é bonita, são bizarros. Isso. Edna? Não? Vamos passar então aqui. Aí, continuando, né? Baco, deus do vinho, a gente já falou aí. Dionísio é o deus grego do vinho, que sempre teve a influência muito grande. Roma absorveu muita coisa da Grécia. E a composição do verbete é que é interessante, né? Olha só que interessante. A carne nada vale carnaval. Festa dos corpos, dos sentidos físicos, as criaturas esquecem-se dos escrúpulos. Não precisa ser pessoa que a bebida ela leva você a ficar num estado alterado. Né? Essa aqui teve uma experiência comigo com 16 anos, né? Saí de casa, tomei um vinho não, tomei aquele Montila, carta branca, horrível. Aí o pessoal chegou em casa me rebocando, aí falou assim, André, tu não é espírita não, tu passa direto, porque eu reconhecia como é Dona Edna, né? Sabia que... Aí eu fui, né? Assim fiz, né? Quando fui passar o bendito batente. Bom, meu filho, pronto, a partir dali, aí... 1 mês de castigo, umas palmadas bem colocadas, né? É isso. Hoje, graças a Deus, não me faz falta, não gosto de bebida. Então aqui,
nas fronteiras da loucura, né? Manuel Flamengo de Miranda. Mas é importante a gente passar por isso, porque a gente vê, e depois a gente passa, né? Mesmo a frequentar, você vê quanta coisa que você fica exposto ao ridículo, quando você não mais pratica essas coisas. E já perceberam uma coisa? Acho que todo mundo passou por isso. Você está com aquele grupinho ali, você está saindo, está bebendo, está junto, né? Ok, é meu amigo para lá. Quando você muda, acabou-se. As pessoas não te procuram mais. E quando você é chamado, que eles estão ali, você se sente deslocado, porque você não mais está habituado àquilo. Há 20 dias atrás eu participei de um torneio lá no Clube de Cabos Soldados da Polícia Militar. Aí a sede, né, que eu jogo botão, é que eu de criança, né? Eu ainda jogo, viu, até hoje. Ficou recuada. E quando eu fui embora para casa, passa pela piscina, aí tem a área do bar. Gente, juro por Deus, eu não suportei aquilo ali. O cheiro, o ambiente, eu atravessei muito rápido, porque eu já participei aquilo ali, achava a coisa mais normal do mundo. Hoje, para mim, já não dá mais. E aí, quando você coloca, né, uma pessoa que tem mediunidade, não, Simone, e aí, como é que fica isso? O médium é um dínamo. E aí, como é que fica isso? Tá vendo? Então tem mais um agravante. Esses últimos dias de fartura antes da quarentena, aqui a explicação que eu falei, né? Dias de penúria começaram então a ser chamados do dia de adeus à carne, que em italiano fala-se dias da carnevale ou carnevale. Surge assim a palavra, né, para definir o período onde a comilança, a esbórnia corriam soltas e que acabaria por se tornar uma espécie de antônimo de quaresma carnaval. Isso aqui está lá, nesse livro de ouro do carnaval brasileiro. Muito interessante esse livro aqui. Não é espírita, viu? É um pesquisador que ele teve esse trabalho de trazer essas informações para a gente. Então, na Itália, tá vendo? Carnevale. Aí vai. A pessoa, né, antes de começar a quaresma, se entregava tudo que podia. E por que da máscara? Me digam por que da máscara? Para ter coragem. Não ser reconhecido e principalmente para ter coragem. Coisa que você, com o seu rostinho, jamais faria. Eu estou escondido. E assim, as máscaras mudaram. Quantos no seu recôndito do lar, nesse exato momento, estão ali aliciando os jovens, preparando verdadeiras festas, com toda essa... E aí a psicosfera, que já é ruim normalmente, nessas épocas da festividade de Momo, fica insuportável. Fica muito mais pesado. E aí acontece aquilo que a gente vê. Porque a psicosfera, gente, é uma massa, né, que a gente produz, que elas são constituídas de formas de pensamentos. E elas têm um poder energético muito grande. De fato que ela também é alimentada e ela também retroalimenta aquele que está em conjunção com ela, em comunhão. Então a pessoa, né, que eu vi as imagens agora recentemente, eu tenho certeza que aquela pessoa que chutou a cabeça do outro quando este caiu, não é uma pessoa que na sua normalidade, no trato diário, teria capacidade de fazer aquilo, mas estava embriagado, estava em conexão direta, né, com essa massa, com essa psicosfera, e acabou fazendo aquilo. E não parava mais, era algo impressionante. Mulheres pedindo que se afasta, e a gana, a sanha de querer exterminar aquela pessoa. Isso é que me chamou mais a atenção. Por que o comportamento assim, desse jeito? Né? O que fez aquela pessoa agir daquela maneira? É a simbiose de pensamento. Mas eu sou espírita. Eu passo por aquilo ali. Passa, gente. Será que a gente passa? Alguma coisa não fica? Nós somos perfeitos? A gente não tem nada que tem que estar cuidando? Então é melhor se afastar. É melhor estar aqui. É melhor carregar essa psicosfera para o nosso lar, passar esses dias descansando, lendo. Pode falar, minha querida, fica à vontade. Eu gosto de falar, porque por mais que a gente sofra doença, a gente só faz se a gente quiser. Sim. Qualquer coisa que a gente sofra, seja bom ou o primeiro pensamento é nosso. A gente dá a abertura. E aquela pessoa se aproxima. Se
se uma pessoa que já tem tendência a ser violenta, a agredir, já tem esse pensamento com a bebida, não é a bebida que vai fazer a pessoa fazer isso, ou muito menos o irmão. É aquele próprio indivíduo que escolheu. Aí a bebida ela só vai aflorar mais Exato. e ainda mais capacidade para quem há influência no corpo, para que aquele indivíduo faça. Perfeito. Então, tem um funcionamento comigo. Que é uma coisa que não é tão mais ninguém, mas tipo, até moda de tratar é famosa. Não é uma pessoa famosa. E ele nunca bebeu, né? E ele ficou de beber com os amigos, ele já grande, ele já adulto, né? Ele foi pro bar, nunca tinha gostado de ir. Quando ele foi, ele bebe, sobre aquilo, não aceita isso, não é? Ele bebeu, ele quebrou o tudo lá dentro, acabou com um frango. Então, que depois, quando a bebida passou, ele reconheceu, ele pediu desculpa a todo mundo. E até hoje nunca mais foi em alta. Ele disse, eu não sei por que eu fiz aquilo. Exatamente, mas me deu uma vontade. Eu fui lá e fiz. Aí nesse caso, a gente poder ele como ser aberto e ficou fora da casa. Exato. Ele não teve controle. E a gente, aqui, como a gente já tem conhecimento, a gente tem a capacidade de perceber melhor essa influência e até entender o quanto isso é prejudicial. Qualquer vício que a gente tem, que acaba saindo muito pra gente. Mas visto alinhado com a intenção. Então a melhor coisa é cortar. Um vício, ele não começa a dizer de uma hora para outra, aos pouquinhos. São aquelas aberturas que eu dando ao pouco. Eu vou pro bloco aqui, eu vou pro bloco ali, aí depois eu já estou tão ali, tão envolto nessa energia, que pra sair é difícil. A mesma coisa é o processo de você se distanciar. Você está ali, você é normal, a gente não quer agradável. Quando a gente vai beber outra fonte, ver a calma, a tranquilidade, assistir uma palestra, toma um passo, a gente começa a sentir a energia do equilíbrio. Aí a gente vai para um lugar onde não tem esse equilíbrio, a gente já é diferente de um ambiente bom. A bebida realmente pode ser que atrapalhe, já pode ter um influência certinho. E para isso você precisa ser médio, é só você fazer esse processo de ter um autoconhecimento. Você percebeu o ambiente, o que está acontecendo através daquela forma. Tanto é que ela deu, que ela não vai, ela já percebe quando você está acontecendo alguma coisa. Isso vai dar nossa melhora ali de afastamento daquela situação. Sim. Você falou uma coisa com muita propriedade, né? Não é a matéria que dá o impulso para aqueles que não têm. Não é uma bebida que vai... Você tem que estar predisposto realmente para que isso aconteça. A bebida ela tem esse fator de potencializar. Você está corretíssimo mesmo. Isso aí acontece. Olha só, eu quando estava em Brasília, eu tenho um amigo meu que é como se fosse um irmão, né? Nós somos companheiros de turma. E aí ele adquiriu uma pistola. E todas as vezes que nós saímos juntos, e ele começava a beber, ele perdia-se. Gente, era um negócio de louco. E eu me tornava, de certa maneira, o tutor daquele camarada. E a primeira condição, eu falei assim, passa para mim. Porque ele ficava extremamente violento. E teve uma vez que ele quase chegou a atirar numa pessoa. E só não atirou porque eu estava junto. A gente estava num carnaval fora de época, no Gama. Aí, veja só, né? Ele é um camarada de boas feições, realmente, cabelo liso, olho claro, chamava atenção. Quando ele passou, ele já estava alterado. Aí alguém meteu a mão ali na retaguarda. Esse camarada ficou, parecia um siri na lata. Puxou a pistola e eu travei na hora. Então é isso. Agora, fora isso, pense numa pessoa doce. Até hoje... Exatamente. E é com autoconhecimento. Eu tenho um amigo que ele, quando bebe, ele fica com a questão sexual dele muito apurada, ao longo da certa idade, que ele não consegue ter uma cultura. Então o que acontece? Ele sabe que ele tem isso, então ele não bebe. Porque tem muitos anos que quando ele sai, ele bebe, porque ele tem esse autoconhecimento, ele ainda está trabalhando nessa questão, esse desajuste dele, do desejo, da comida de uma mulher que atrai ele. E ele sabe que ele só ele consegue se controlar, mas se ele beber, ele entra nesse. A bebida alcoólica deixa o estado de consciência alterado. E aí ele já tem aquilo, a espiritualidade dele, sabe que ele tem, vê que ele está no estado de consciência alterado e vai lá. Exatamente.
Olha só, né? E o uso das máscaras, né? Nos primeiros séculos da era cristã, que surgem os relatos mais detalhados de divertimentos populares associando as máscaras, fantasias e desfiles processionais. No Antigo Egito, uma das festas mais famosas era realizada durante a primavera em homenagem a Ísis. Foi interessante, né? Deusa da castidade, que era invocada para superar grandes e pequenas tragédias da vida. Olha, o início, né? Que começou de uma maneira. A festividade, longe de se apresentar como orgia descontrolada, era caracterizada por atos piedosos. Veja que interessante, o desvirtuamento do uso, né, da máscara ao passar do tempo. Olha, era uma festa que, de certa maneira, é uma festa sacra, que estava ali com uma outra intenção. Mas, depois, né, a coisa foi mudando. Carnaval e igreja. A história começou no ano 604, quando Gregório I deliberou que, num determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar a vida cotidiana para, durante certo número de dias, carnaval, dedicarem-se exclusivamente às questões espirituais. Só que também foi desvirtuado isso aqui. Tudo aquilo que foi feito inicialmente, pronto. Aí, como nós somos tão primitivos, quem conhece a história de Lutero, só para ilustrar o que eu estou dizendo, Lutero não tinha jamais a dimensão daquilo que iria se tornar o movimento da Reforma Protestante. Foi um movimento violentíssimo. Ele queria a tradução das igrejas, ele era contra, né, o pagamento das indulgências, e ele queria que o povo tivesse acesso. Por quê? O normal, o usual, era rezarem-se as missas em latim. E a grande maioria da população era analfabeta. E ele, não, a gente tem que traduzir. E só que o seguinte, você comprava a sua indulgência, era venda, era um comércio. Aí ele foi contra aquilo ali. E quando ele, né, e os seus signatários começaram realmente ao movimento, o que aconteceu? Uma verdadeira batalha. Infelizmente, aqui é a mesma coisa. Você viu, né, a Ísis tinha um sentimento nobre de ajudar, mas acabou com o tempo sendo desvirtuado. Assim como a própria palavra do Cristo, gente, que foi, né, ao longo desses mais de 2000 anos, sendo desvirtuada. Isso, sim, também teve isso aí, ó. Nesse primeiro momento, o carnaval não é uma festa diferente das outras que acontecia durante o ano, com seus excessos e descontrole, né? O que dava o caráter especial do carnaval, o que o distinguia das outras festividades, era a grande concentração de brincadeiras no mesmo período, a proximidade com a longa abstinência da quaresma e o fato da coisa ter dia e hora marcados para acabar. Pois à meia-noite da terça-feira gorda, ou seja, o primeiro minuto da quarta-feira de cinzas, tudo terminava e o mundo parecia reencontrar o seu eixo. Ou seja, a loucura, né? Um minuto depois, só que aqui em Recife não, né? O negócio está complicado. Você vê que antigamente não tinha feriado bancário, agora tem. Então muitos trabalhadores aí só vão receber depois do carnaval, inclusive esse que nos fala, né? Só vou receber depois do carnaval. Hã? Porque foi decretado. E aqui, para completar o negócio, a quinta-feira, a carta magna. Aí sexta-feira, vamos pensar. Gente, e no sábado, quanto? Sábado de dizer, acabou. 10 dias. 10 dias. O que é que se usa, né, para justificar esse evento do carnaval? Há estudiosos do comportamento, olha, aqui já entra a parte da análise, da psicanálise, né? Sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e os recalques nesses dias, em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba compôs o verbete do carnaval. Então tem muita gente com demanda reprimida. Tem gente que passa o ano todinho só esperando essa oportunidade para se libertar, para dar vazão às suas. Aí você está ali, como ele bem falou, imagine esse amigo dele aqui, que tem esse problema do descontrole sexual, e ele vai, toma uma bebida alcoólica, perde o controle, vê uma pessoa indefesa e comete um ato. Porque muitos atos, eles só vão ser pesados depois que passa o torpor daquela substância. O arrependimento vem depois, gente. Durante o ato ali, o instinto fala mais alto. A pessoa realmente ela se transforma no animal. Ela não está raciocinando mais. Ela quer saciar o seu instinto, né? A sua necessidade. Mas depois que passa, cai em si do que aconteceu. É
Oi? O estudo neurocientífico, aí sinceramente você fica da necessidade de ter carregamento. Isso. Tem estudiosos que isso aí, tem estudiosos da área, né, da psicanálise, que estão convencidos de que isso aí é importante. Essa necessidade, que a gente sabe que não é, né? Você está entendendo? É por isso que o componente dessas festas se ajunta a isso que ele está falando aqui. Nesse exato momento, pessoas que não têm a índole, né, como ela colocou, como esse amigo que eu conheço, como ele também, que normalmente são pessoas que são ordeiras, que trabalham, que vão à igreja, vêm ao centro, mas que nessas festividades dá o selvageria, exatamente. Está ali, ó, está reprimido. Eu me esqueço muito do ouvido nosso, e quando o cara disse assim, não, achar ele visitar, ela deu um tiro na mão e estragou Os dentes. E depois eu vou essa da bobina. E ele saiu. E ela não se conformou depois de ter agido dessa forma. Até no livro eu disse assim, então você não pode salvar. Pronto, exatamente. Esse selvagem todos nós temos. Cabe a nós é como uma porta. É o primeiro ponto. Isso. Exato. Uma festa, aquele monte de terreno da gente está se manifestar, principalmente pessoas que têm familiares que já são daquele é muito perigoso. O filho com a porta começar a beber, depois de ficar guiado, um monte de dificuldade. Então, todos nós temos esse ponto. Todos nós. Se conhecer, deixa o filho sair. Exato. Exatamente. Se essa selvagem vai sair, vai sair, né? sai na hora, tipo. Agora, com o conhecimento, nós vamos adquirindo, vamos ver, vamos observando. Aquela coisa que você fazia, você já não sente vontade de fazer. Já não sente o prazer que você sente. Aí você pensa assim, não foi a bebida que eles me disseram. Não foi a bebida. Verdade. Vamos passar aqui, né? Uma das razões do carnaval é a expressiva faixa da humanidade terrena transita os limites do instinto e os pródromos da razão. Por isso que eu fiz questão de ressaltar os números. É muita gente que está aqui, ó, nessa faixa. Estão reencarnando pessoas que vêm modificar? Com certeza. Mas a grande maioria dos que reencarnam estão nessa faixa aqui. É por isso que nós estamos tendo uma percepção de que as décadas passadas foram melhores. Eu acho que todo mundo tem essa percepção. Na realidade, as pessoas para ou um grupo sai para mas ali ao redor tem outro grupo que vai para condenar, para brigar. Exato. Então não é o carnaval. Não. Na realidade, veja, se você formar um grupo aqui, nós vamos fazer o carnaval aqui. Montar músicas, aquela música bonita, com dançar, sem bebidas, sem droga. Isso. Vai sair todo mundo bem. Vai sair todo mundo bem por quê? O que atrai mais são aquelas pessoas que são viciadas, que estão no plano, não quer mais estudar mais. Então vai abrir agora. Exatamente. Aqui, ó, né? Mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com entidades, que a senhora colocou aí, ó,
que eles são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Isso aqui é uma dicotomia que a gente, poxa, como é que pode? Mas acontece. Pronto. A moça que foi recentemente, não foi o pastor que estava envolvido? Proximidade com o carnaval, não tem nada a ver? Será que não tem? Os espíritos desceram só hoje? Ou já estão aqui já? Com toda essa preparação, já estão aqui já há muito tempo. Preparando aqueles, incentivando justamente a isso, o que eles querem. Eles precisam da sensação. Eles precisam dos fluidos que são emanados, né? Pela drogadição, pela sexualidade, sexolatria, pelo álcool. Eles precisam disso. E são muitos, gente. É 5 para 1, é muita coisa. Então, essa foto aqui eu gosto, eu já repito muito, né, nas palestras. Olha, essa aqui é uma visão da psicosfera do planeta, dá uma maravilha. Imaginemos nós, se a gente tivesse que respirar esse ar. Como seria? Será que a gente ia conseguir? Você sente a diferença, né? A atmosfera do desenho de novembro, cada vez que começa olhar a caridade, a muito. Então não é diferente. Janeiro já começa a mudar, não é a de janeiro, já vai. E a gente sente isso, né? Para quem pega muito o trânsito, a impaciência, né? A gente vê as pessoas no limite ali, fazendo coisas como se a brincadeira fosse acabar, né? Eles querem solver o mundo em pouco tempo, né? Eu tenho que dizer tudo que eu tenho que dizer nesse pouco tempo. Exatamente. Então, tudo que for vir acabar, eu vou por cima. Isso aqui, ó, é um relato. Logo depois que eu retornava à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam a mais condensadas próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano. Na crosta, são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta que, de alguma forma, sofrem também as condensações perniciosas. Então, por aí também é mais um alerta para todos nós. O que nós estamos fazendo do nosso pensamento? Porque vai para aqui, ó. E a condição do planeta se transformar para melhor, ela depende também do saneamento, não é só da questão aqui física, não. Pensamento também, Jesus Cristo falava, orai e vigiai sempre, porque bastou a gente ter uma contrariedade que a gente já pensou de forma negativa, e esse pensamento vai se assomar a isso aqui, ó, e vai retroalimentar aqueles que estão na mesma condição energética, vibratória. Nas fronteiras da loucura. Esse livro aqui também é excepcional, viu? Pois não? Sim, sim. Sim. Para todas. Exatamente. Mas imagina se ela não conseguisse Chico Xavier, ao invés dele se contaminar pelo ambiente, ele conseguir trazer as paz. Entendeu? Uma vez eu estava no carnaval, uma vez eu estava na festa, e o pessoal começou com início de confusão. E aí eu comecei a confusão, já tive a amizade, quando eu estava sendo deixa eu complicar. Aí eu fui, não, mas calma, começando a baixar e não sei o quê. Sim, festa, muita bem. Um cara, um rapaz, qual desconhecido, não estava nem na confusão, nem conhecia, nem eu conhecia. Quando acabou a segurança da taxa chegou que ele fez nada, o cara pegou essa camisa e falou, deixa o povo brigar. E ele falou, na hora que ele puxou a camisa, ele falou, deixa o povo brigar. Ele falou com uma raiva, que eu sei, com sensibilidade, que eu
você sentiu aquele impacto, né? Que chega na minha cabeça, A vibração, né? a vibração da minha cabeça estava boa, eu fiquei assim, aí eu fiquei tão desnorteado naquele momento que eu fiquei ficado. Veja, não sei o que é aquele homem, não sei se era encarnado, desencarnado. Só sei que nada, eu não conhecia, ele surgiu para mim, show deste bom pregado. Então, isso aí é só um exemplo, né, mano? De muitos que a gente encontra, né? Aí é só esse Chico Xavier e a Lola para rezar. Ah, é, mas Ele se incomodou, né? Ele se incomodou, e na verdade, talvez ele sentiu aquela minha. O meu movimento de querer amenizar. Queria ver a briga. Foi? Os evangélicos, da carnaval, falar de Jesus. Mas eu procuro também não só equilibrar a faixa da gente, mas no lugar. Entendeu? Porque, por exemplo, eu não é uma faixa que gosta de beber, quem vai beber, quem vai ser influenciado. No Natal vai fazer a mesma coisa. Tem pessoas que vão para o Natal, tem a mentalidade mais confiável. Não está presente as crianças, não sei o quê, a cerimônia foi. Mas a responsabilidade da criança, eles têm um outro, muita responsabilidade da criança. Mas a história, se você, alguns lugares, não vai ser outro, ele vai ter que colocar no canal, buscando conhecimentos, mas em todo lugar que não controla. Não. Só para ressaltar o que você falou, né? No metrô de Londres, recentemente, um senhor estava fazendo a pregação, ele tomou uma cacetada. E o rapaz que o agrediu falou assim: eu não acredito em Cristo, eu não quero ouvir a sua pregação. Ele poderia ter usado disso? Não, ele pode ser, mas senhor, o senhor está me incomodando, mas ele deu uma pancada e não estava em festa. Soltou só. Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que tem. A questão da saber sincronizadas, tá? Sim. E qualquer comunicação que a gente tivesse nessa casa, eu venho foto dos pastores cristãos que sabe como vocês tocam, a mulher, o outro, está presa. Mas eu não posso apontar que uma pessoa que é obediência sexual, eu vou falar com o risco. É que eu chegue e o outro faça um lugar que a gente gosta de lugar. Exato. Vamos voltar para aqui, ó. Carnaval e concentração mental, né? A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que influenciava os seus mantenedores. Isso aqui é lógico, né? Obsessões coletivas. Geralmente, porque você vê que a turba era como se fosse conduzida. É algo muito interessante, assim, do ponto de vista de observar. Aquele arrastão, aquela coisa, a gente vê que a massa está sendo conduzida naquela fúria. Tem pessoas que participam, que estão ali de roldão. Nem sabem exatamente o que está acontecendo, mas está envolvida naquele torpor. E acaba fazendo o delito, né? Cometendo delito. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Ainda assim, pessoas que têm uma boa índole acabam também é por isso que eu falei, nós estamos numa faixa muito tênue. Se fôssemos no Chico Xavier, a gente ia colocar multidões para rezar. Mas vai um Emmanuel André com a faixa lá, a gente vai ser, entendeu? Vai ser cacete, meu amigo. Vai apanhar. Vai apanhar. Ele falava isso, ele foi secretário da cultura. Então ele tinha que estar nos falando, presenciando as festas. Sim. E ele disse que era muito interessante. Como ele tinha a visão, eles faziam assim, chegava, ele ficava olhando, daqui a pouco ele olhava, o pessoal estava dançando igual a equipe
estava com o espírito ali. E ele dizia, ou eu vou inclusive, eles façam igual que eu estou fazendo isso. Pronto. É isso aí. Os espíritos nos dirigem? Nos influenciam? Questão? Tá aí. A curando a vista, ó, isso aí ele falando já do ponto de vista espiritual, olha só. Podia-se perceber que, não obstante a iluminação forte, muito bem iluminado, tá? Pairava uma nuvem espessa, isso a visão espiritual do evento, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e a outra faixa de convivência. Minha gente, isso é uma visão espiritual tão materializada que quem observasse era difícil. Viu, Manuel? E de repente esse rapaz foi até um espírito, cara, que veio até o encontro. Mas está ali, né, nas faixas densas que a gente não percebe. Veja só, Manuel Filomeno aqui, ó, entre dois mundos, comentando acerca dessa visão que ele teve numa dessas festas carnavalescas. Sofrimentos futuros nem precisa, né? Quantas gravidezes indesejadas, quantas doenças sexualmente transmissíveis a gente pega, quantos atos de delinquência que cometemos e que depois a gente vai se arrepender amargamente. Ou seja, os sofrimentos por conta de 6 dias, algumas horas de inconsequência, são para o resto da vida. Tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas, voluntárias do sofrimento, voluntárias, como a moça falou ali, ó, voluntárias do sofrimento futuro, porque nós temos o livre-arbítrio, isso ninguém tira de nós. A gente só faz se quiser. Os parasitas espirituais que se lhes acoplam, os obsessores espirituais que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos nos abismos da luxúria, cada vez mais desgastante. Então, Emmanuel ali, né, mano? Teu amigo ali, ó, ele entra nessa influenciação da violência, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Então, esses são os nossos irmãos que necessitam sentir essas, né, percepções materiais que fazem conosco. Então, já estão aqui. Não é no carnaval, eu vou chegar aqui agora. Não, a preparação já acontece há muito tempo. O carnaval é só a culminância disso tudo. Pode falar. Porque nós vai dar um livro totalmente certo. Só que o texto vai também até com algumas obras em que uma equipe está tentando saber por que uma pessoa está encarnada e está em coma e não está conseguindo acordar. Essa pessoa tem que saber o porquê que elas estavam ali. E tem uma equipe espiritual trabalhadora da casa que quer contar essa história, o que estava acontecendo com ela e onde ela estava presa. E eles vão atrás para saber o que aconteceu. Só que aí todo inteiro, vou só abreviar rapidamente, que é importante. Ela estava presa numa cidade espiritual por conta dos delitos de outra vida que ela cometeu. Ela se tornou escrava por conta disso. Como ela estava em coma, a pessoa foi para cobrar a cadeia. Mais ou menos isso. Nessa cidade, a espiritual chega, a psicografia, elas têm de tudo de violência. E tinha um grupo de pessoas, quando eles passam por uma rua, que é a Rua dos Brasileiros, que tinham pessoas com músicas assim, de baixíssimo nível dançando. Aí ele falou, mas por que as pessoas estão dançando isso aqui? Aí ele fala que a maioria das coisas, dos encarnados, porque quem mais via nessa cidade, quando pessoal era encarnado na hora do som, eles iam para aprender e repassar quando voltasse. Aí se você acha que as pessoas aprendem essas músicas a cantar, agem dessa forma aonde? A maioria vem pra cá, aprende, vivencia isso aqui, e traz. Eles são tão manipulados ali, e quando eles não acordam, eles reproduzem as mesmas coisas. E lá também tem diversas pessoas que esperam que já estavam completamente deformados, mais deformados que a música animal. Aí então, por que a gente modela o nosso espírito? Aí ele falou que o excesso das coisas materiais acaba danificando, ele só tem aquela forma. Que a gente já vê, que é da mesma forma que ele prepara a ferramenta
tempo antes, até que o carnaval, como é a época mais propícia para isso, aí vem com muito mais facilidade. Tanto aqueles encarnados que já estão ensinando no livro do Atos, que às vezes até não sabem nem o porquê, eles só gostam, só fazem, quanto aquelas pessoas, espíritos desencarnados, que têm, que sabem usar para influenciar, eles sempre conseguem agir melhor. Exatamente. Depois ele fala aqui, né? Ele retrata, Manuel, que às vezes a gente mantém a dificuldade para voltar à vida normal. Passada a onda de embriaguez de sentidos, os recaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, tá certo, Edna? Nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se novamente à vida. As convenções éticas necessitando prosseguir na mesma bacanal até na consumpção das energias. Então, aquelas pessoas que passaram, né, por essas experiências, elas têm dificuldade porque o seu pensamento fica preso nessas ações e ela fica revivendo a todo momento. E muitas delas ficam abstraídas do momento presente, ainda, né, buscando essas sensações que ocorreram durante as festividades. Então há uma dificuldade de integração, não estou dizendo que são todas, mas aqueles que vivenciam isso aí e que realmente se comprazem nessa situação, têm essa dificuldade para se adaptar novamente, se readaptar. A infestação espiritual, você já trouxe aí, né, a preparação, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora na sociedade terrestre. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Então, depois, se vocês quiserem aprofundar, esse livro aqui é excepcional. Viu? Toda essa literatura aí traz alusão a toda essa simbiose, né? Toda essa conexão da gente com o mundo espiritual. E mais ali no outro livro, né, dele, que ele fala sobre o carnaval. Eu até tirei um trecho para a gente observar aqui. E a população invisível aqui, gente? A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior. Já falamos sobre isso. Muito mais gente desencarnada, né? Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Quem foi que falou da dancinha? Olha o telecomando aqui. Certo? Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas utilizando-se dos compassos no corpo físico. Isso aí tudo é o retrato espiritual do que acontece nessas grandes, não só nas festividades, como a gente está tratando do carnaval, mas isso acontece no cotidiano. Mas é lógico que nessa época, como, né, a amplitude é maior, a gente está falando sobre isso. Isso aí acontece no cotidiano. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Está ali, ó. Aquelas induções de pensamento para a pessoa fazer aquilo que eles querem que ela faça. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual. Eles são organizados, pessoal, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Logicamente, é lógico que nós temos que aquecer, mas a influência está aí. A onda crescente de sensualidade, né? Então a gente sabe que cada vez mais os adereços foram expondo os corpos cada vez mais. Então hoje praticamente não há mais censura, é um tapa, coisa ali que não tapa nada na verdade. Você vê toda, né, a anatomia do corpo. Então é muito difícil no momento estancar-se a onda crescente da sensualidade do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Isto porque, aí vem a responsabilidade dos nossos gestores públicos, autoridades que governam algumas cidades e nações, estão mais preocupadas com a conquista dos eleitores para os iludir do que interessadas na sua educação.
Recentemente, nesse episódio que aconteceu, não é criticando a pessoa, mas ela baneou as torcidas do Estado. E aí muitos falam assim, e no carnaval? Se acontecer, a senhora vai suspender o carnaval? Não vai, né? Não vai. A quantidade de pessoas que vêm para cá, a cidade está infestada de turistas, o que movimenta, a gente sabe que tem todo um lado financeiro que precisa, né? A gente precisa do dinheiro para viver. Mas são 2 pesos e 2 medidas, porque só mudou a atividade, mas a violência é a mesma. Então, nessas prévias de carnaval, Olinda, não foi? Eu só estava observando. Aconteceu a mesma coisa, gente. E aí o pessoal, e aí? A senhora não vai cancelar o... Vai colocar? Exatamente. Então é isso que eu falo. Por quê? Porque não há um interesse. Na verdade, a gente sabe que forças, né, trabalham... Fala mais alto. E forças também ocultas, né, que a gente sabe que existem, que são inimigos do Cristo. Olha o que você falou aqui, ó. Inspiração das fantasias. A gente traz da onde isso aí? Da terra? Onde é que a gente vai? Onde a gente aure essas inspirações? Muitos dos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões em visitas às regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasias de horror. A gente não tira ideia de onde... A gente vai buscar em algum canto. A gente vai buscar, né, no nosso correspondente astral. A nossa imaginação, a gente, assim, de onde é que tirou esse... Já existe. A gente só se conectou àquela esfera, de lá trouxe para nós, para a nossa realidade material, retratando, né, aquilo que a gente vivenciou. Então, por isso que eu falei, a questão do lobisomem, do vampiro, de todas essas crendices populares, elas aurem num plano astral, de nossos irmãos que perderam momentaneamente a forma por estarem, né, incrustados no mal, né, perderem-se na questão da animalidade. E aí nós temos, né, pessoas que fazem toda essa condução. A gente sabe disso aí, André Luiz, ele retrata muito bem aquilo que eu estou falando, dos processos de indução mental. Mas a gente nos predispôs a isso, devido à maldade, devido ao nosso comportamento, né, devido à sensualidade, ao apego à matéria, tudo isso aí que faz com que a gente realmente se perca como ser humano, até chegar a uma imagem dessa espiritual. É impressionante, né? A gente que trabalha no departamento mediúnico, né, Wayne? De vez em quando a gente pega um caso dessa natureza, de irmãos que chegam realmente se achando que são animais. Não só a espécie lupina, mas até cavalo já aconteceu. É triste, gente. E eles precisam desse choque anímico para se recompor, que essa é a finalidade inicial, até que eles possam se livrar desse condicionamento mental e retomar a sua, né, o seu aspecto humano. Consequências funestas, nem se fala, né? Moléstias graves se instalam. Já estão falando aí sobre coqueluche e outras coisas que podem advir com esse ajuntamento de pessoas. Comportamentos morais se alteram sob o assodar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após as ilusões que passam. Só sobre os financeiros ficam sem cobranças demoradas. Michelin está falando que tem pessoas que só vão matricular os filhos depois do carnaval. Sério? Sério, gente. Estão pensando no carnaval. Depois, ó, eu não quero nem saber. O resto a gente resolve depois. Mas tem aquela brincadeira, né? Carnaval, a participação coloca assim, feliz ano novo, né? 2025 começa agora. Começa agora. Exatamente. Homicídios transvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimento e exaustão de forças. Estávamos comentando isso hoje, né? Que está muito quente. Muitas pessoas vão passar mal no galo. Não tenho dúvida. Olha, gente, eu participei de uma... Eu gostava de correr, hoje eu não posso mais não, por causa do joelho. Eu participei em 2018, 2017, da Corrida das Pontes em Recife. Foi mais ou menos nesse horário, 7, 8, meu amigo, eu passei mal. Eu nunca tinha passado mal. Muita gente vomitando, porque o calor. E olha que é uma corrida, né? Que as pessoas têm aqueles blocos que de acordo com o seu pacer, né, se encontram ali, mas é muito pouco. E eu fui correr com um amigo meu, o Barroso. Barroso, ele estava me acompanhando e falou assim: Barroso, vai-te embora que eu estou mal pra caramba, vou parar por aqui.
E quando eu olhei ao lado, não era só eu não, muita gente. E olha que a gente estava ali, sem injeção de bebida alcoólica, só pela questão do clima. Aí tu imagina, a pessoa não se alimenta, está ingerindo bebida alcoólica sem parar desde cedo. E desde ontem se preparando, vou preparar para o galo. Aí começa, né? Desencarnação por abuso de drogas. Esse aqui, ó, Nas Fronteiras da Loucura. É esse livro que eu queria comentar com vocês. Muito bom. Isso aqui, estranhos comportamentos. É estranho, não? Você viu como é que o pessoal está no bloco hoje? Meu amigo, que é isso, Manuel? Né? Aqui assim, né? Que brincadeira é essa? E olha, homem e mulher, viu? Não é só homem não. Antigamente era só homem que fazia isso aí. Hoje é mulher fazendo, gente. Ó. Então, isso é brincadeira não, gente. Tá louco. É complicado. Então aqui, ó, um estranho comportamento. Você sai para se divertir, para tomar pancada e dar pancada? Que loucura é essa, amigo? É um negócio que não tem, né? Não entra na cabeça da gente. Aí vem aqui, ó. Alguns turistas lá da Europa que acham que nós somos exóticos, viu? Não se iluda, não. A imagem de um terceiro mundo lá fora não é positiva, não. Só quem conhece o Brasil que veio e viu que existem vários Brasis. Aqui existem vários Brasis. Você tem um Brasil decente e você tem um Brasil também onde você vai assistir a coisas que só aqui acontecem. Então tem turistas que vêm para ver isso aqui, ó. Ó, disseram que no carnaval lá a gente vê coisas que só lá no Brasil, lá no Tupiniquim vê. É certo que atrai os turistas, alguns para observar estranhos comportamentos que têm em conta como subdesenvolvidas. Eles nos acham isso aí. De atrasadas e primitivas. Permanecendo em camarotes de luxo, como os antigos romanos faziam, contemplando as arenas festivas, nas quais os assassinatos legais misturavam-se às danças, às lutas de gladiadores do teatro fescenino. As pessoas tomavam vinho e se alimentavam vendo outras morrerem nas arenas. E cada jorrar de sangue era mais aquela turba, né? Parece que é impressionante. Então, na Roma antiga é isso aí. Leiam Ave Cristo. Vejam o relato daqueles cristãos que foram imolados. Né? Que pela misericórdia divina, na primeira patada do leão, eles foram desencarnados. Nem sentido, na verdade. Mas a turba que estavam ali, ensandecida. E a cada gota de sangue vertida daquele corpo macerado, era como se fosse um gol, a vibração. Mudou só a arena, não foi? Mas o carnaval está aí para isso. E tem pessoas que vêm só aqui, no camarotezinho, tomando seu uísque, e lá embaixo a turba se matando e eles se divertindo. A psicosfera do carnaval, não precisa nem falar, né? É uma das lições da coleção de André Luiz que o autor descreve. A migração da falange de espíritos trevosos, mas parecendo sombras se aproximarem das cidades brasileiras. André Luiz ele relata muito, ele fala muito, quase toda a literatura dele, quando ele desce, né, da cidade do nosso lar, onde ele se encontra para estudos, ele sempre fala, ao chegar próximo da costa terrestre, observava-se uma mancha escura, com pequenos pontos de luzes aqui. Esses pontos de luzes eram os oratórios, as casas espíritas, os santuários do lar, onde realmente o evangelho se fazia presente. Ou seja, os pontos de apoio que existem ainda, graças a Deus. Mas a grande maioria da psicosfera era aquela coisa da penumbra. E, inclusive, a volitação aí já começa a não ser permitido. Tamanho peso, né, desse ambiente. Olha, ele fala aqui, ó. Como diz André Luiz, o ar fica irrespirável. É que a gente está tão na matéria que a gente não sente nada, mas quem está um pouquinho melhor já tem dificuldade. Olha só, o espírito relatando isso. A gente está aqui, né? Não está sentindo nada. Isso aqui, gente, que coisa, né? Absurda, né? Isso aqui, quem acompanhou as escolas de samba do passado, a gente viu uma preparação, um glamour, uma história contando a brasilidade. Isso era bonito de ver. Hoje não. Hoje nós vemos um ataque veemente ao nosso Senhor Jesus Cristo, de forma aberta. Isso aqui é culto a quem? Culto a um espírito, né, que muitos acreditam que ele foi criado para ser dessa maneira, que a gente sabe que não é, mas ele representa todo o mal que ainda é virgem na terra.
E a gente está fazendo apologia de um arquétipo coletivo, muito bem. Exatamente, mano. É isso aí. E aqui, ó, é o nosso Senhor Jesus Cristo sendo domado pelo diabo, por Lúcifer, o anjo caído. Aos menos incautos, né? Acha que isso é normal. Mas não é não. Até os meios de comunicação valorizam. Exato. E aí leva uma tendência de duas pessoas achando normal. Então, assim, a gente tem que respeitar. Se você não acredita no Cristo, ok. Mas tem que respeitar aqueles que acreditam, né? Recentemente, numa faculdade, teve um que subiu numa árvore, né, com uma tanga, ridícula aquilo ali, e fez toda aquela encenação ridicularizando a figura do Cristo. Então, ou seja, a gente vive sob um ataque de forma não mais velada, mas direta ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é por acaso. Conta-nos, né, os grandes autores ali que falam sobre a transição, que isso aí são os estertores. É o último, né? O último movimento na intenção realmente de levar quantos eles puderem levar, arrastar para o mal. Porque é chegado os tempos. E são chegados, já chegou. E aqui a gente está fazendo a nossa parte. Tentando, né, se melhorar para permanecer aqui nesse planeta que um dia será um planeta melhor. Mas o expurgo está acontecendo. Então isso aí são os estertores. E está lá também. Obras Póstumas fala muito bem sobre isso. A Gênesis fala sobre isso. Que a gente veria, né, esse recrudescimento. Esse ataque às instituições, esse ataque à figura impoluta do Cristo. A gente está assistindo isso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa se manter sempre vigilante e passar por essa nuvem, né, essa fase que é uma fase que não tem data para acabar. Ela já iniciou, mas vai depender de quem? De cada um de nós. Quanto antes a gente fizer a nossa reforma íntima, o dever de casa, melhor será para a humanidade. Então todos nós temos um papel preponderante. Ah, eu não sou ninguém. É sim. Você é filho de Deus. E você completa a criação. Então todos nós somos importantes. Todos temos um papel a desempenhar. A gente não pode se diminuir nesse aspecto. Nós temos a nossa responsabilidade. E aí o somatório da nossa atitude, dos nossos pensamentos, do nosso esforço, ele vai saneando aí, inicialmente uma comunidade, a cidade, um país, e assim a gente vai fazendo a tão propalada reforma de que o planeta necessita. Me permitam aqui ler esse trecho aqui, tá? Observem aqui a parte que eu destaquei. Sexo e obsessão. Mostra aí, meu livro. Então são várias referências, né? Esse livro aqui é excepcional. Sexo e obsessão. A cidade da devassidão. É o capítulo 3. Cidade de devassidade. Tem um nomezinho aí que podia-se perceber que espíritos vitimados por graves alterações e mutilações no perispírito misturava-se à malta desenfreada do sexo e das suas mais sórdidas expressões. Figuras estranhas com aspecto semelhante aos antigos seres mitológicos, olha aí, do panteão grego-romano, confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes em complexa simbiose de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais na terra, porém apresentando formato de órgãos sexuais diformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculos de grosseira manifestação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de conúbios sexuais entre animais, seres humanos deformados sob o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Pesadíssimo. É isso aqui, gente, é a nossa psicosfera. Enquanto ali muitos brincam, isso está acontecendo ao largo. Essa influenciação está acontecendo. E a gente não se dá conta. Aí a gente acha, não, é tranquilo, né? Não é tranquilo, não. Se a gente pudesse se precaver, se ater, se afastar, é a melhor coisa. Manter a oração, a vigilância, como a gente está fazendo aqui, de coração aberto, sem crítica, mas de certa forma vibrando para poder sanear um pouquinho mais esse ambiente espiritual que está tão pesado.
Então esse aqui é o trecho do livro Sexo e Obsessão, que ele faz essa correlação com o carnaval. Nós temos uma colega, Certo. ela adorava o carro. E ela disse que ela disse que mas ela daquelas bocas de ouro saía aquele desse com a cabeça, só a cabeça Sim. E ela disse que passava tão mal, que ela disse que ela não conseguia entrar. Ela disse que ela não conseguia. Se sentia muito, ela percebia. E foi esse livro que ela me contou. Eu fui numa cabeleireira, depois do carnaval, e ela fazendo uma cabeleireira, ela disse: qual é esse livro? Ela disse: eu estou falando negócio, ela não é esse livro. Ela explicou, usado. Um pouco mais afastado, o pessoal ela disse que tentou, mas não conseguiu. E ela disse que chegou com uma pessoa, chegou com uma pessoa, e toda vez ela achou estranho. As pessoas estavam assim, nada com ela. E ela disse que começou a conversar uma coisa que não tinha nada a ver com ela. E ele fizemos perguntas para ela, meu Deus, ela não tem história. Chegou uma terceira pessoa e disse assim: vai vamos ficar velha. E ela me perguntou: você acha que ela vai ter? Caramba. Nossa, eu poderia mandar. Não sabe, velho. Com certeza foi desencarnado pelo aspecto, né? Da coisa. Você já sentiram, ao passar por um local, um arrepio, como se você estivesse abrindo um freezer repentinamente, tipo um choque? Eu só passei por isso uma vez, eu não quero passar mais. E isso eu fiquei sabendo depois, que provavelmente foi uma entidade que cruzou comigo, mas uma entidade de carga negativa muito extremada. Eu tomei um choque, que era como se eu tivesse aberto um freezer e aquela massa de ar passasse por mim assim, ó. E eu não fiquei bem. Só foi uma vez só. Eu não senti mais isso, eu não quero mais sentir. Então, cada vez mais, né, dependendo muito do teor vibratório daquele ser, quanto mais negativo ele é, quanto mais apegado, quanto mais domínio que ele exerce, ele tem essa energia negativa. Aí imagine o médium, né? Num ambiente como esse, o médium adoece, gente. É complicado. O espírito e o carnaval. Essa chuva, né? Providencial, né? Isso é para os miasmas pestilentes. Isso é providencial, mano. Isso aí não é por acaso, não. Gente, o espírita e o carnaval. Aqui, ó. Muitos espíritas ingenuamente julgam que a participação nas festas de Momo, tão do agrado dos brasileiros, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. De fato, não haveria prejuízo maior se todos nós brincássemos de forma sadia, o que não é a realidade. Como a senhora colocou ali, tem pessoas que vão para brincar, outras, a grande maioria não. Vão para extravasar os sentimentos mais baixos, né? A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo, ainda reinante, que um dia desaparecerão da terra, quando o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem a agressão nem promiscuidade. Quando a gente fala sobre a questão do culto ao belo e o bom, não é por acaso não, porque hoje é o contrário, o que é ruim, que é feio, que está em voga. É uma arte defeituosa, que espelha muito bem a organização psíquica interna daquele que fez. Você pega uma obra de Michelangelo, você pega uma obra de grandes escultores no mármore, veja a leveza, a sutileza, né? Todos os detalhes, a contemplação do que é belo. Hoje você pega uma pedra, como tem aí afora essas bienais mais modernas, bota em cima de um negócio lá e é arte moderna, gente. O que o cara quis dizer com aquilo? O cara está espelhando justamente aquilo que ele é por dentro. Toda essa confusão que ele ainda não se achou, está ali, ó, naquela pedra. E outras coisas mais. Né? Artes que incentivam a promiscuidade, que é tido como arte, está errado. Nós temos que voltar às nossas origens, o que é belo, o que é bom, a boa música.
Não se faz mais boa música, pelo contrário, hoje já existe um estudo e por trás dessas músicas existe a sujeira, porque essa faixa de vibração ela mexe com cada um de nós. Você escuta uma música que a música não tem assim uma conexão, mas ela tem um ruído no fundo ali que faz com que a gente, entendeu? Passe por essa vibração. Então há todo um estudo voltado para essa dominação coletiva. E a gente precisa resgatar o que é bom, o que é belo. A letra fala de amor, fala do Cristo, fala da leveza. Aí não vê mais a irmandade. É batidão em cima de batidão, é sensualidade, desça no chão, suba não sei aonde, aviltando o corpo da mulher, aviltando a mulher, transformando ela num ser abjeto. A mulher não é isso. A mulher carrega em si o santuário divino. E a gente entende que a igualdade tem que existir, porque nós todos somos seres humanos. Mas a mulher entendeu, né? A grande parte aí de forma errada. Igualdade não é fazer as coisas que o homem faz de errado, não, gente. Não é essa o propósito. A igualdade é nas situações das convivências, das oportunidades de emprego, isso sim, da valorização. Mas o que é errado não pode ser feito. Então hoje a gente vê pessoas que não têm compromisso com nada. Quando você encontra um jovem equilibrado, você tem que dar graças a Deus, porque a grande maioria não quer mais nada irresponsável. Porque acha que aquilo ali é igualdade, não é igualdade não. Isso aí, ela está deturpando-se. E hoje, né, como sempre, esse comércio do corpo, ele está cada vez mais potencializado. Antes de vir para cá, eu abri a internet, aí, olha a reportagem, minha gente, é um negócio... trans fez uma cirurgia que turbinou o seu órgão e vai sair no carnaval com uma tanguinha, expondo a cirurgia que ela fez. E a gente vê um meio, né? Qual é a finalidade de um meio, né? De uma mídia, que é uma mídia pesada, jogar isso pra gente? Tá entendendo, gente? A gente é bombardeado com muita coisa ruim. Mas a gente tem um poder na mão de escolher, de vai aceitar ou não, de perpassar por aquela informação ou não. O poder está na nossa mão. Somos nós. A gente permite se a gente quiser. Para a gente chegar aqui ao final, nenhum espírito equilibrado tem, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas. Olha o que ele fala. Pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas de carnaval. Olha o Emmanuel puxando nossa orelha aqui. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de 1 hora de insanidade e esquecimento do dever. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social. Vai no hospital desse da vida aí para ver a miséria, a falta de descaso com o ser humano, mas a cidade foi preparada. É uma total inversão de valores. A gente gasta milhões para se destruir. A África está sofrendo guerras insanas com a questão de estratégia, dominação de certos, digamos assim, componentes que são vitais para a indústria do armamento. É isso que a gente vê, a inversão de valores. A gente poderia acabar com a miséria do mundo? Com certeza. A pobreza, a gente sabe que até o Espiritismo explica que não é possível. Mas a pobreza, nós temos dignidade, uma casa, acesso à educação, à cultura. Isso é ser pobre no sentido de quê? De ter o mínimo, de ter dignidade. Não a miséria de morar debaixo de uma ponte, como a gente faz aqui, na nossa, né, no nosso Panambu, levar um pouquinho de comida a esses que estão na rua, gente, isso aí é que não poderia existir, e a gente tem condições de fazer, porque a gente gasta milhões numa festa dos sentidos, mas não gasta milhões para investir na educação de base. Então estamos muito longe, e a gente assiste isso com muita tristeza, não só aqui no país, né? Lá fora também. Primeiro mundo não é primeiro mundo não, estão um pouco melhor, mas tem os seus guetos, tem as suas dificuldades também. A Europa a mesma coisa, vai em Paris, a Cidade Luz, aquilo ali é sujo, gente. Tem a mesma dificuldade que Recife. Mas é europeu, primeiro mundo, mas está lá também.
o descaso com o ser humano. Então, assim, ó, é Emmanuel falando aqui, enquanto a gente não tiver essa consciência... Pô, meu querido, isso aqui eu recortei, não me lembro não. Eu vou procurar e vou te... Tá? Esse aqui realmente não me lembro não. Eu recortei ali, mas não me lembro. André Luiz, o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos da gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. André Luiz solicitando para nos aconselhando. O Espiritismo esclarece quais as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos os caminhos. A gente sabe, né, as consequências da nossa ação. E para nós concluirmos aqui, só a educação e outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recrear-se não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade. Muita paz para todos, né? Que essa mensagem a gente possa repassar para os nossos familiares, amigos, de uma forma amena, sem querer atacar, sem se afetar, porque cada um está no seu momento. A gente tem que respeitar isso. Mas a gente não pode se furtar de expedir uma opinião. Pô, o que é que você acha do carnaval? Meu irmão, o carnaval é bom, mas tem essas consequências aqui, principalmente se a gente participa delas, porque é um ambiente muito pesado. Então a gente tem essa obrigação. A gente não pode colocar a candeia abaixo do alqueire. Toda informação recebida, ela tem que ser repassada adiante. Essa é a nossa obrigação enquanto cristão, não digo nem enquanto espírita. Espírita já nem se fala, porque a gente sabe da consciência que nós temos que ter, que já temos também acerca daquilo que foi ensinado. Então é isso, pessoal. Por esse primeiro momento a gente vai encerrando por aqui.